No vídeo de hoje eu vou preparar esse pão doce de abóbora em formato de abóbora. Então fica comigo até o final. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre a comida enquanto aprende algumas técnicas clássicas da cozinha. Só assim você consegue desenvolver autonomia quando vai preparar suas refeições e também se alimentar com mais consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai chegar para mais gente. No vídeo de hoje eu vou preparar esse pão doce de abóbora em formato de abóbora. Eu começo cortando 250 gramas de abóbora cabotiá. Que dá mais ou menos 2 xícaras e meia. Vai depender do tamanho do pedaço que você está cortando, na verdade. Qualquer vegetal que eu cozinho para qualquer coisa, seja receita doce, receita salgada, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal. Porque assim eu realço o sabor desse legume que eu estou usando como base. E a base é o mais importante para você ter qualquer preparação gostosa. Claro que quando é uma receita doce, eu coloco menos sal, normalmente só uma colher de chá, e quando é receita salgada, eu já coloco sal o suficiente para salgar quase todo o prato. Esse é um pão doce, então eu vou colocar pouco. E vou deixar fervendo, vou deixar cozinhar. Eu gosto de deixar com casca mesmo, porque assim no meu pão pronto eu tenho uma textura um pouco mais crocante. Eu gosto dessa textura. Se você não gosta, pode descascar a abóbora. Mas se você decidir manter, vai precisar deixar cozinhando um pouco mais. Normalmente uns 5 minutos de diferença só. Até ela tá bem macia e a casca também tá se desmanchando. Eu retiro da panela com uma peneira. Assim eu deixo toda a água para trás. Quanto menos umidade eu levar, melhor. E vou esmagar ela, vou fazer um purezinho. Nesse purezinho, eu já coloco 2 colheres de sopa de manteiga, que vai estar em ponto pomada, e o calor do meu purê já vai ser o suficiente para derreter toda ela e incorporar na massa. Eu acrescento 1/4 de xícara de leite e o meu fermento biológico. Aqui eu estou usando 10 gramas de fermento biológico, que é normalmente um pacotinho que você compra no supermercado, o fermento biológico seco. Nos pães que eu ensino aqui no canal, normalmente eu uso 2, 3, até 4 gramas de fermento. Mas como é um pão doce, eu preciso colocar um pouco a mais. O açúcar que vai entrar lá na frente, ao contrário do que muita gente pensa, ele pode dificultar o crescimento do teu pão e não facilitar. Lembra que o açúcar age como um conservante. Ele retarda o desenvolvimento de mofo, proliferação de bactérias, ele é de fato um conservante. Se você colocar um pouquinho, ele facilita a fermentação. Mas se você passar de um certo limite, ele pode até acabar com ela. Então cuidado na quantidade de açúcar também. Eu coloco o fermento sempre no começo, porque assim eu garanto que ele vai estar completamente incorporado à massa mais tarde. Se eu deixar para colocar só quando ela está mais firme, vai ser difícil distribuir por todos os pontos da massa. Aqui na parte úmida eu já vou colocar 2 ovos, quebrando eles separados, porque assim eu não vou perder toda a receita se um deles está estragado, normal. Incorporo muito bem antes de cada adição. Um quarto de xícara de azeite de oliva, pode ser qualquer óleo que você tenha na tua casa que você goste, o azeite de oliva fica fantástico nessa receita. Coloco o meu açúcar.
eu também coloco uma colher de chá de canela em pó. Pode colocar um pouco a mais se você gosta, vai depender muito do teu paladar. Pra mim isso é o suficiente. E aqui tá o pulo do gato para você fazer um pão perfeito. Eu gosto de dividir a farinha de trigo em etapas para adicionar. Você deve ter percebido que eu coloquei todos os ingredientes líquidos aqui. Nisso eu incluo o açúcar, o sal, esses ingredientes em pó também. Porque assim ele se dissolve muito fácil. O açúcar ele até se torna meio líquido ali quando você está misturando. Assim, eu consigo colocar um pouco da minha farinha de trigo, eu coloco mais ou menos 1/4 e bato bem essa massa. Nessa primeira batida com a colher de pau, eu já vou estar sovando essa quantidade de trigo. Então as próximas adições servem muito mais para dar ponto do que para dar sustentação no teu pão. Claro que você vai precisar sovar ainda, mas vai ser muito mais fácil. Deixa a tua massa descansar uns 5, 10 minutinhos para hidratar bem a farinha de trigo e ficar mais fácil a sova. Eu sempre dou essa dica aqui e gosto de repetir, porque facilita muito o processo. E a farinha de trigo vai depender do quanto a tua farinha consegue absorver de água. Como a gente cozinhou um legume, vai ter mais água ali do que teria naturalmente em uma receita de pão tradicional. E isso é um pouco difícil de medir. Depende do legume, do quão maduro ele estava, do tipo de legume que você está usando, se você usou casca ou não. Então vai de olho. O ponto dessa massa é um pouco mais pegajoso que o pão tradicional. Por quê? Esses legumes que servem como base para pão são ricos em amido, como a batata, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, esse pão de abóbora agora, e o amido, quando entra em contato com a água, se torna uma gelatina. Essa gelatina é meio grudenta mesmo, você encosta nela e sente colar nos teus dedos. Mas quando você encosta na massa e a mão sai limpa, mas você sente que ainda está pegajosa, é o ponto. Se o teu pão tá firme, se ele tá soltando da mão, tá ótimo. Pode parar de sovar, deixa crescer até dobrar de tamanho. Como a gente tem bastante fermento aqui, ele vai crescer rápido, então presta atenção nisso. E sempre deixa crescer coberto com um pano úmido, para que não seque. Enquanto o meu pão tá crescendo, eu vou cortar alguns pedaços de barbante. Esse barbante precisa ser um fio de algodão. O algodão não é tóxico. Escolha uma marca que não tenha tintura e que não tenha sido alvejado. Pode parecer difícil achar, mas é muito simples. Praticamente todo mercado tem. Eu vou posicionar esses fios na minha bancada como se eu fizesse um movimento de cortar pizza, para dividir em 8 pedaços. Depois que o meu pão cresceu, eu vou trazer de volta para a bancada e vou dividir em 8 pedaços, cortando ao meio 4 vezes. Eu faço bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, pode ser de olho mesmo, ou se você quer que todas fiquem exatamente iguais, usa a balança. E posiciona cada bolinha no centro dessa teia de algodão. A gente vai unir as pontas e dar um nó. Coloca na tua forma para crescer e não deixa dobrar de tamanho, senão ela vai acabar engolindo o fio. Leva os teus pães para assar a 220 graus, dá uma borrifada de água, fecha a porta do forno, deixa ele assar mais ou menos 20, 30 minutos. Aqui, a técnica de bater no fundo do pão para ver se tá oco não vai funcionar. Esse pão é muito mais úmido, ele vai ficar bem mais elástico. Então, quando ele estiver todo dourado, uniforme, tá pronto. Esse é o nosso resultado final, uma abobrazinha. Eu decorei com uma folha de hortelã para ter um verdinho aqui.
Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse pão de abóbora. Até a próxima e tchau!